Oi, gente. A gente vai hoje iniciar o nosso capítulo de número 6, que vai tratar da Segunda Guerra Mundial. Nós já vimos acerca da Primeira, vimos o período entre guerras, vimos a Grande Depressão nos capítulos anteriores, vimos a situação do Brasil de 30 a 45, que foi a Era Vargas, vimos os períodos da Era Vargas, e hoje a gente vai dar início ao capítulo 6 com a Segunda Guerra Mundial. A nossa aula hoje ela vai se centrar nos motivos da Segunda Guerra Mundial. Quem participou da Segunda Guerra Mundial, aliás, os principais participantes, não dá para falar de todos porque foi um número muito grande de países, né? Superior a 90 países participaram de forma assim direta ou indireta da Segunda Guerra Mundial. Então a gente só vai falar dos principais. E a nossa aula vai focar na página 38 até a 100, aliás, da 128 até a 137. Antes de passarmos ao conteúdo, especificamente da nossa aula de hoje, vou expor aqui a correção da atividade passada para que vocês corrijam e comparem com as respostas feitas por vocês. Vocês podem comparar rapidamente com as respostas realizadas por vocês. Caso as respostas de vocês estejam erradas ou incompletas, você pode rapidamente dar um pausezinho no vídeo e refazer a sua resposta. A primeira questão perguntava, com base na página 110, que motivos eram responsáveis pelo descontentamento entre burguesia e oligarquias nas décadas de 20 no Brasil. A resposta, a página já tem, né? A nascente burguesia industrial brasileira estava descontente com a política econômica do governo federal, que era denominada pela oligarquia cafeeira agroexportadora, e exigia medidas que protegessem os produtos industrializados brasileiros e dificultassem a importação dos produtos ingleses, francês e estadunidense. Segunda questão, sobre a realidade... Ainda sobre a primeira, gente, caso vocês tenham tido dúvida, qual era a divergência aqui entre a burguesia, que é, digamos, a proprietária das fábricas, das indústrias, e as oligarquias, que eram proprietárias das terras no Brasil. A burguesia queria proteção para as mercadorias produzidas no Brasil, para que elas ficassem mais baratas. Já as oligarquias, que queriam vender seu produto, fosse o açúcar ou o café, para fora do Brasil, eles estavam interessados em o quê? No oposto. Queriam isenção de impostos para exportar. E as mercadorias que entrassem, eles queriam que entrassem mais barata, para que eles pudessem comprar os produtos que vinham de fora. Então era o oposto, né? Esses dois grupos da elite queriam medidas opostas. 2. Sobre a realidade rural brasileira na década de 20, responda, lá na página 111. Quem eram as oligarquias? Resposta, as oligarquias locais, cujos principais representantes eram os coronéis, dominavam o cenário político das regiões interioranas do país. Então as oligarquias eram essas famílias que comandavam a política em cada região. Quem eram os cangaceiros? Os cangaceiros eram pessoas que se revoltavam contra a opressão e passavam a viver na ilegalidade, assaltando fazendas e cidades do sertão. C. Quem formava a maior parte da mão de obra no interior do país? Camponeses, seringueiros, mineiros e vaqueiros, também chamados de sertanejos, formavam a maior parte da mão de obra no interior do país. Defina o movimento tenentista e as ideias defendidas por eles, lá na página 114. Nesse contexto, uma série de levantes militares eclodiu pelo país entre os anos de 22 a 24. Esses levantes, conhecidos como movimento tenentista, reticência à continuação. Os tenentistas tinham por objetivo destituir as oligarquias do poder, consideradas corruptas e atrasadas, instituir reformas políticas e modernizar o exército. Quarta questão, explica a Revolução de 30.
Em 1930, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil sob o governo provisório. Esse golpe, conhecido como Revolução de 1930, marcou o fim da hegemonia política das oligarquias cafeeiras do país. É um assunto que a gente já até domina com uma certa facilidade, né, gente? O fim da Primeira República, que foi com o golpe de Getúlio Vargas, com o apoio de profissionais liberais, com o apoio dos tenentes, com o apoio de oligarquias que não eram as que comandavam as regiões, né? 5. O que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, na página 115? As forças oligárquicas destituídas do poder se organizaram, formando a Frente Única Paulista, que reunia as principais lideranças políticas do Estado. Essa união se deu em torno da campanha constitucionalista, que reivindicava a elaboração de uma nova Constituição. Então, na verdade, foi um movimento, uma revolta realizada pela elite paulista, que não aceitava Getúlio Vargas no poder e chamava a necessidade de construir uma nova Constituição para o Brasil. Explica a diferença entre a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, e o integralismo. A ANL defendia a formação do governo popular que garantisse a liberdade dos cidadãos, a proteção às pequenas e médias propriedades, a nacionalização das empresas estrangeiras e o cancelamento da dívida externa e a reforma agrária. Fundada em 1932 pelo escritor jornalista Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, era uma organização de caráter conservador, de orientação cristã e de nítida influência fascista. Seus princípios estavam resumidos no lema Deus, Pátria e Família. Então, a ANL e o integralismo, ou AIB, Ação Integralista Brasileira, eram movimentos opostos. Enquanto a ANL tinha uma influência, era influenciada pelo comunismo ou pelo socialismo, o integralismo, a AIB, era influenciada pelo fascismo, né? 7ª questão, sobre o Estado Novo, responda, página 118 e 121. Qual a justificativa de Getúlio Vargas para realizar o golpe do Estado Novo? Combater a ameaça comunista. Foi com a justificativa que ele usou, né? Que teria um plano dos comunistas para tomar o Brasil, que era chamado de Plano Cohen. Mas foi apenas uma justificativa falsa, não era verdade. Explica o que são as CLTs. Isso é muito importante, gente, porque é pergunta aqui de vestibular, de Enem. Então, as CLTs, Consolidação das Leis do Trabalho, né? É isso que significa as CLTs. Foram criadas em 1943, garantiu os direitos como salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas diárias, pagamento de hora extra e descanso semanal remunerado, além de leis específicas para mulheres e jovens trabalhadores. Então, as CLTs são a consolidação das leis do trabalho no Brasil, que aconteceu durante a Era Vargas. Qual a relação do governo Vargas com o rádio brasileiro? O governo aumentou a vigilância e o controle sobre a programação de emissoras de rádio. Esse controle passou a ser, então, a ser feito pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. É outra questão que sempre cai em provas, SMAEF, vestibulares, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão do governo justamente para fiscalizar, vigiar, né, as emissoras de rádio. Continuando a resposta. Passou a ser utilizada, no caso o rádio, né, como meio de afirmação da política getulista e da cultura nacional. Então o rádio passou a ser um instrumento de propaganda do próprio governo, certo? Pronto, gente, essa é a nossa correção. Agora a gente volta para o nosso conteúdo de hoje acerca da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, agora nós vamos passar a estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai buscar compreender os motivos da Segunda Guerra Mundial e
quem participou, né, desse conflito, escala planetária, e ao mesmo tempo os principais acontecimentos desse conflito. Então, um dos principais motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, contraditoriamente, né, foi justamente os tratados assinados ao final da Primeira Guerra Mundial. Algumas pessoas costumam dizer que a Segunda Guerra Mundial foi, na verdade, uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que a gente vai ter os mesmos países, né, participando, os países líderes. O Tratado de Versalhes, por exemplo, ele foi considerado um dos principais elementos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, pela humilhação imposta à Alemanha, né? Os territórios da Alemanha foram tomados. A Alemanha foi obrigada a pagar milhões de indenização à Inglaterra, à França e aos Estados Unidos, como sendo responsabilizada sozinha pela Primeira Guerra Mundial. E as forças armadas alemãs foram destruídas. Eles foram limitados a um contingente de apenas 100 mil homens e não poderia mais constituir uma força armada aérea. Então, esses termos foi considerado uma humilhação para a Alemanha e fez surgir na Alemanha um sentimento de revanchismo, de revanche, né? Juntamente com esses termos, teve a Grande Depressão, que fez com que os efeitos sociais de desemprego, miséria, descontentamento com o governo alemão aumentassem ainda mais. E foi isso que propiciou o surgimento do fascismo na Alemanha, e o principal partido fascista a ganhar destaque na Alemanha foi o partido de Hitler, que foi o nazismo. Nós vimos isso no nosso capítulo anterior e nós já podemos ver aqui outros fatores que antecederam a Segunda Guerra Mundial e ajudou a formar o contexto que levou a ela. A divergência político-ideológica entre as nações europeias, né? Que divergência era essa? Que diferença era essa? Enquanto a Inglaterra e a França saíram vitoriosas da Primeira Guerra Mundial e se caracterizava pelo liberalismo, né? O Estado deixando, o governo deixando a sociedade e o mercado, a produção de mercadorias, a venda de mercadorias, a produção de riqueza, de capitais, tudo isso ser controlado pela própria, digamos assim, pela própria população, né? Na Itália, na Alemanha, era o contrário. Era pregado não o liberalismo, mas sim o controle por parte do governo. E por que isso? Porque esses países terminaram, a gente já viu esse contexto, né? Destruídos pela Primeira Guerra. Esses países terminaram com um número de desemprego, pobreza, empresas falidas muito grande. Então eles precisavam de uma resposta para que possibilitasse levar ao desenvolvimento novamente. E aí surgiram duas respostas. Uma baseada no comunismo, que eram os partidos que tinham influência socialista de fazer uma revolução nesses países, e outra com uma influência fascista, que era totalmente o contrário do comunismo. Pregava a centralização, o autoritarismo, a violência. Essas características nós já vimos, né, no capítulo acerca do fascismo e do nazismo. Então tinha esses dois grupos de países e com o tempo os países buscaram formar blocos, né? Formar blocos a partir da assinatura de pactos. Então há o pacto anticomitente, que foi o pacto assinado entre a Alemanha e Japão. Por quê? A Alemanha não queria mais aceitar os termos do Tratado de Versalhes, e o Japão era um país que estava buscando dominar o Pacífico.
tinham uma política imperialista, expansionista. Então, havia uma união de interesses na Alemanha, dos alemães em buscar se expandir na Europa, na África, e o Japão em buscar se expandir ao longo do Pacífico, né? Então foi assinado um pacto de não agressão e de ajuda mútua, um país ajudar o outro, né? Depois houve a assinatura do pacto, aliás, tratados de não agressão pelos países Inglaterra e Alemanha, onde a Alemanha e a Inglaterra assinaram um pacto onde uma não agrediria a outra, ou seja, não declararia guerra à outra. Houve também o tratado, o pacto eixo, né? Roma-Berlim, como assim? Roma, capital da Itália, e Berlim, a capital da Alemanha, representando aqui um pacto entre os dois países. Esse pacto aqui, Roma-Berlim, ou seja, Itália e Alemanha, lembrem-se que eram dois países que tinham ideologias iguais, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Eles assinaram tratados também de não agressão e também de ajuda mútua, um ajudar o outro. E também foi assinado o pacto de não agressão entre a França e a União Soviética. Então reparem que o contexto antes da Segunda Guerra Mundial parecia muito com o da primeira, né? A formação de blocos, de alianças. O fracasso da Liga das Nações. Nós vimos que ao final da Primeira Guerra Mundial foi criado a Liga das Nações, com cerca de 48 países, que tinha por finalidade o quê? Evitar que um novo conflito em escala mundial viesse a ocorrer no planeta, né? E a Liga das Nações ela fracassou. Um dos exemplos desse fracasso nós acabamos de ver a formação de blocos de países que estavam buscando se alinhar àqueles países que eram iguais a si. E quando tinha um país que poderia ser um inimigo forte em potencial, ele assinava um pacto de não agressão, como a Alemanha e a Inglaterra, né? A Alemanha estava interessado em se fortalecer e não ter a Inglaterra como um inimigo em potencial. A mesma coisa a Inglaterra, não queria ter a Alemanha como inimiga em potencial, né? Então, entre 1931 e 1938, o que se vê é uma série de invasões a diferentes países, Etiópia, Manchúria, Áustria, Sudetos, por potências mundiais como Japão, Itália e Alemanha. Então vocês estão vendo que uma das consequências, por exemplo, para o fracasso da Liga das Nações é não ter aceitado a presença da Alemanha, né? É não ter aceitado a presença da Itália. Aliás, a Itália foi aceita, a Alemanha que não foi aceita, né? Não foi aceita a presença da União Soviética. Então, tudo isso, né? A Liga das Nações ela era comandada principalmente pela Inglaterra, pela França, e vocês vão ver que ela foi incapaz de conter as invasões em diversas regiões da África e da Ásia, né? Olha aqui o interesse em se expandir. Japão, Itália e Alemanha, países que tinham interesses semelhantes, ou seja, o expansionismo, conquistar outros territórios, e tinha também governos com ideologias semelhantes, autoritarismo, a ideia também de uma raça humana superior. Essa era a ideia do arianismo, né, na Alemanha. O Japão também tinha essa ideia de ser um povo superior na região da Ásia, certo? Então eram ideologicamente muito parecidos. A guerra estava próxima de explodir. Aqui a gente pode ver nesse mapa, nós podemos ver aqui, por exemplo, o processo de expansão, de conquista, né, do Império Japonês antes da Segunda Guerra Mundial. Qual era o interesse do Japão? Conquistar todo o Pacífico. O Japão é uma ilha minúscula aqui no Pacífico, como vocês podem ver, né? Mas
tinha uma ideia expansionista de conquistar novos territórios no Pacífico. Uma ideia que casava muito bem com a mesma ideia do nazismo alemão, também de se expandir. A ideia do espaço vital, conquistar novos territórios. Então vejam só as grandes regiões conquistadas pelo Japão: Coreia, a Manchúria, que fica na região da China. Boa parte da China também foi ocupada. A região onde hoje fica Vietnã, Laos, Camboja, foi ocupada pelo Japão. Toda essa região, que é formada por milhares de ilhas, que forma a Malásia, Polinésia, Indonésia, toda ela também foi invadida pelo Japão e conquistada, né? Se der tempo, nós vamos ver algumas imagens da ocupação japonesa dessas ilhas, certo? São imagens bem fortes. Então, aqui a gente já tem uma exposição bem clara do interesse japonês, né? Aqui nós temos a figura do Hitler, o principal nome do nazismo alemão. Hitler, por sua vez, tinha interesse em invadir regiões que antes pertenciam à Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, e regiões que eram estratégicas por ter uma rica quantidade de minério, como minério de ferro, também de petróleo, né? De 36 a 39, a Itália invadiu a Etiópia, que fica na África, e a Albânia, que fica na Europa. A Alemanha violou o Tratado de Versalhes, invadindo a Renânia, que fica na fronteira com a França. E Hitler anexou a Áustria à Alemanha. A Áustria era um país, fazia parte do Império Austro-Húngaro, e parte da população austríaca era alemã. Hitler anexou, né, a Alemanha. Inclusive, pessoal, o próprio Hitler era austríaco, certo? E em 1938, os alemães invadiram os Sudetos, que fica na região da Tchecoslováquia. Sudetos, também formado por uma população alemã. Então, reparem a convergência, a união de interesses, né? Olha só, esse mapa aqui mostra muito bem a expansão dos domínios do fascismo e do nazismo na Europa. O fascismo e o nazismo está representado aqui, pessoal. Está representado aqui pelas cores escuras, preto e cinza, ok? Então, toda essa região, denominada aqui de preto e cinza, que vai do norte da Europa, né? Toda a Europa continental, passando aqui pela Grécia, Itália, e também aqui no norte da... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Passando aqui no norte da África, olha só. Tudo isso daqui foi conquista dos governos nazistas e fascistas, no caso da Itália e da Alemanha. As invasões alemãs se deu respeito a toda essa região aqui, ó, onde era a Áustria, uma parte da Polônia, ok? Toda essa região foi invadida pelos nazistas alemães. Muito bem. Vocês podem ver aqui, por exemplo, de que forma a própria Polônia ela foi invadida. É um dos maiores países da Europa em termos de território. Ela foi invadida pelos nazistas, né? A Alemanha faz fronteira com a Polônia. O Hitler deu a ordem de invasão, anexou mais da metade da Polônia. A outra metade, vendo que os nazistas iriam tomar toda a Polônia, que faz fronteira com a União Soviética. Qual foi o medo da União Soviética? Dos nazistas, depois de tomarem a Polônia, invadirem a União Soviética. Então eles ocuparam parte do território da União Soviética para evitar que o governo nazista da Alemanha fizesse fronteira
com a União Soviética. Então tem todo um jogo geopolítico. Aliás, havia, né, todo um jogo, toda uma preparação, né, geopolítica da guerra. Aqui a gente pode ver assim de forma mais detalhada. A gente pode ver aqui de forma mais detalhada de que forma. Aqui fica a Alemanha, né? A Polônia, ela era um território antes da Primeira Guerra Mundial, quase todo pertencia à Alemanha, ao Império Alemão, mas foi dividida pelo Tratado de Versalhes. Então os alemães ocuparam a Polônia e a União Soviética, com medo de ter os alemães na sua fronteira, ocuparam parte do território, certo? A invasão da Alemanha dos Sudetos em 1938. Sudetos é essa região aqui, pessoal, né? Que fazia parte da Tchecoslováquia, que é esse país aqui, ó. Fazia fronteira com a Alemanha. Então a Alemanha anexou esse território. Para dar uma visualizada melhor, aqui fica a Áustria. Também foi invadida pelos alemães, pelo governo do Partido Nazista. Consolidação da teoria do espaço vital. Isso é muito importante. O que era o espaço vital? A gente já chegou a ver ele. Era a teoria de que os alemães, como uma raça superior, cabia aos alemães a missão de ocupar novos territórios. Esse espaço seria vital para a construção de um novo império alemão, chamado de Reich. Reich é império em alemão. Na história da Alemanha, este seria o terceiro império. Então, era chamado de Terceiro Reich. Então, para construir o Terceiro Reich, era necessário conquistar e invadir novos territórios. Essa teoria era chamada de espaço vital. Em 1939, a Alemanha fez aquilo que ninguém esperava. Por quê? Vocês podem perguntar. Por que a Inglaterra e a França deixou a Alemanha, que tinha assinado o Tratado de Versalhes, não podia ter exército nem nada? Por que deixou eles invadir tantos países? Qual era o interesse da França e da Alemanha? Aliás, da França e da Inglaterra. É que a Alemanha, Hitler, entrasse em guerra com a União Soviética, né? Lembrando que a União Soviética era um país comunista, contrário ao capitalismo, mesmo que somente na teoria, né? Nessa época, a União Soviética já era comandada por Stalin, já era uma ditadura, mas o interesse da França e da Inglaterra é que a Alemanha e a União Soviética entrassem em guerra. Após ambas se enfraquecerem com o conflito, a Inglaterra e a França teriam condições de dar o checkmate e finalizar os dois governos. Mas aí, um movimento totalmente inesperado, Hitler assinou um tratado de não agressão com a União Soviética, que foi o pacto secreto de não agressão. Isso em 1939. Né? Depois esse pacto veio à luz e ao conhecimento de todos. A invasão da Polônia, né? Os alemães invadiram a Polônia. Em resposta, o governo da França e da Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Então, o elemento que foi o deflagrador da Segunda Guerra Mundial foi, diante de todo o contexto, a gota d'água foi a invasão da Polônia pelos alemães. Então, foi aí que a França e a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. E lembram que tinha se formado vários blocos tratados. De um lado, você tinha o tratado, o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Ou seja, Itália, Alemanha e Japão. Os mesmos países que estavam presentes na Primeira Guerra Mundial.
E aí do outro lado você tem o pacto entre França e Inglaterra, e depois vai se juntar a eles a União Soviética. E aí completa, né, os mesmos países da Primeira Guerra Mundial. Os primeiros anos caracteriza pela ofensiva alemã. Gente, de 39, 40, 41 até 42, a Alemanha foi invencível. Invencível. A Alemanha ocupou rapidamente, em questões de semanas, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França, que era do continente europeu o país mais forte, né? Rapidamente, todos esses países e muitos outros na África, né, foram ocupados pelos alemães. Os alemães tinham uma tática de guerra muito avançada para a época, que era uma tática de guerra que combinava uma ação tanto por terra, com infantaria, com blindados, quanto por ar, ou seja, por aviões de guerras que iam bombardeando as posições fortificadas dos inimigos. Essa tática, que nós vamos ver mais à frente, chamada de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, se mostrou invencível de 39 até 42, certo? Então, de um lado, nós temos Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e do outro temos Alemanha, Itália e Japão. Esses são os principais países que participaram da Segunda Guerra Mundial, certo? Vejam que são os mesmos países da Primeira Guerra Mundial. É por isso que algumas pessoas dizem que a Segunda Guerra Mundial foi só a continuidade da primeira, com um espaço de 21 anos. A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 até 1945. Né? Então tem 21 anos do fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda. Pessoal, algumas batalhas, como eu já falei, as batalhas no início da Segunda Guerra eram avassaladoras por parte dos nazistas. Eles, com exceção da Inglaterra, que tinha uma grande marinha e também uma poderosa aeronáutica, né? A Força Royal, que era a marinha, a Real Força, que era a Força Aérea Inglesa, ela era muito poderosa. Por causa disso, a Alemanha não teve como invadir e tomar a Inglaterra, mas tentou por diversas vezes. Mas toda a Europa caiu sob o domínio alemão. E em 1941, a Alemanha deu início à Operação Barbarossa. O que foi essa Operação Barbarossa? Foi a operação de invasão da União Soviética. Aí vocês podem dizer, professor, mas o senhor disse que a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão? Sim, assinaram. Mas vocês vão entender que na política e no interesse global, os pactos eles servem para conveniência. No primeiro momento foi conveniente não lutar com a Rússia, porque a Alemanha já estava lutando com a França, com a Inglaterra, né? Então não queriam ter um inimigo tão grande assim. A Rússia é um país que tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então é o maior país em território do mundo. Então, em 1941, a França já estava destruída, a Inglaterra mal conseguia se defender. O que foi que Hitler imaginou? Imaginou que a União Soviética poderia ser facilmente conquistada. Então, Hitler realizou a maior operação da Segunda Guerra Mundial. Mais de 3 milhões de soldados, milhares e milhares de tanques de guerra, de aviões de guerra foram mandados para invadir a Rússia.
Inicialmente, o exército alemão foi invencível, né? Não havia paradeiro, o exército russo não conseguia barrar a força do exército alemão. Então, durante o dia, eles andavam centenas de quilômetros, milhares por semana. Rapidamente, eles chegaram perto de Moscou, ficaram a 20 quilômetros da capital, que era Moscou. Qual foi o plano soviético? Eles colocaram em ação um plano que eles já tinham usado lá atrás na história contra Napoleão Bonaparte, que foi a tática da terra arrasada. À medida que os russos iam recuando para trás, eles iam destruindo estradas, queimando casas, plantações, madeiras, nada ficava para trás inteiro, nada. Né? As estradas eram dinamitadas. Então, quando os alemães chegavam para dominar aquela região, eles não tinham estrada para andar, eles não tinham nada que pudesse saquear, tudo tinha que vir das linhas de trás, né? Tinha que vir da Alemanha, então demorava a chegar, certo? E o que era o plano russo também? Atrasar a expansão do exército alemão até o inverno chegar. O inverno russo é um dos piores invernos do mundo. As temperaturas chegam a 20 graus abaixo de zero e até mais, certo? Então, eles sabiam que se o inverno chegasse, eles teriam a chance de realizar um contra-ataque, porque eles têm uma maior capacidade de lutar no inverno, porque eles já eram acostumados, coisa que os alemães não eram. Então, foi o que aconteceu. Quando chegou o inverno, tudo ficou congelado, muitos soldados alemães até tinham dedos amputados devido ao frio, não estavam preparados. Hitler imaginou que em poucos meses iria tomar a União Soviética, mas a tática da terra arrasada não permitiu, porque foi deixando eles lentos, né? Sem estrada, sem nenhum tipo de suprimento, tudo tinha que vir da Alemanha. Então, o tempo foi passando e o inverno chegou. Então, aí deu início às primeiras derrotas do exército alemão. Até então, o exército alemão não tinha perdido nenhuma batalha. E perdeu, foi a pior batalha, né, da Segunda Guerra Mundial, pela cidade de Stalingrado. Essa batalha durou cerca de 5 meses. Stalingrado é uma das maiores cidades da Rússia, e era uma cidade rica em petróleo. Então, mais de 1,5 milhão de soldados alemães foram mandados para invadir Stalingrado, invadiram, mas o exército russo lutou casa a casa. Grande parte da batalha foi realizada de forma corporal, um soldado contra outro, né? Então acontecia de morrer centenas de soldados só para tomar uma casa, né? O exército alemão era muito forte com um inimigo à distância, mas com um inimigo corpo a corpo, como era o caso da batalha em Stalingrado, casa a casa, rua a rua, não dava para eles realizarem bombardeios. Tinha que ser tomado mesmo na luta corporal. Então foi isso que retardou o avanço, e a bravura alemã fez com que eles perdessem a batalha, e mais de 1 milhão de soldados alemães morreram na batalha de Stalingrado ao longo desses 5 meses, né? Aqui vocês podem ver, né, uma marcha de prisioneiros de guerra, aqui na invasão da União Soviética, né? Eram prisioneiros soviéticos, soldados russos. Aqui também os alemães, depois de fazer um massacre com soldados e populações, muitas populações eram mortas ao longo do caminho que eles iam invadindo. Na próxima aula nós vamos ver um pouco acerca da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, que assim como na Segunda Guerra, que assim como na Primeira Guerra, os Estados Unidos não entraram de início. Os Estados Unidos só vão entrar na Segunda Guerra Mundial em 1941.
né? Aliás, em 1942, certo? Lembro que na primeira os Estados Unidos só entrou em 1917, né? Ano já quase no final da guerra, na terceira fase. Na Segunda Guerra também, os Estados Unidos só vai entrar após 2, 3 anos de conflito, certo? Então nós seguimos o mesmo roteiro, eu acredito que quase o mesmo roteiro exposto pelo livro, nós seguimos através dos slides, os motivos, quem participou, os primeiros acontecimentos, os principais acontecimentos, né, o início da guerra, as origens da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos a questão da política de apaziguamento, onde a Inglaterra e a França deu certa liberdade para o governo de Hitler, achando que ele iria atacar a União Soviética em algum momento. A Liga das Nações fracassou, né, em evitar um novo conflito mundial. O revanchismo alemão, que era a ideia de vingança, né, pela considerada humilhação com a assinatura do Tratado de Versalhes, foi um sentimento que foi muito utilizado por Hitler, chamando o povo alemão para defender o país, para honrar a pátria, enfim. E a invasão, né, a tentativa de criar um novo Reich, um novo império, invadindo a Tchecoslováquia, a Polônia, a Áustria. O governo nazista foi um governo que investiu maciçamente na produção de armas, né, empregou muitas pessoas. A tentativa do pan-germanismo, a defesa a ideia de criar um território, um império totalmente alemão. Por isso, a teoria do espaço vital. Ocupar território era uma questão de vida ou morte para o terceiro Reich, né, o terceiro Império Alemão. Aqui nós temos um dos comícios feitos pelo governo nazista, que era feito para impressionar a população. Milhares de soldados, né? Feito para as pessoas terem orgulho, também se alistarem às Forças Armadas, certo? O arianismo, que era a ideia xenofóbica de preconceito com outros povos, outras raças. Essa ideia de raça é errada, mas era como era chamado na época. Outras raças que não fosse a alemã. Somente a raça ariana era considerado superior. Então, a propaganda nazista usou tudo isso como forma de conquistar, né, a opinião, a mentalidade do povo alemão através do rádio, através de propaganda de cartazes, livros escolares, né? Aqui vejam só mais uma manifestação, comício do governo nazista na Alemanha. Então toda essa organização, tudo era meticulosamente ensaiado, né? Tudo isso era para fazer as pessoas terem o cinema foi uma grande arma de convencimento, certo? Era para fazer as pessoas se sentirem fortes, se sentirem patriotas, se sentirem devedoras do governo. Eu tenho que ajudar esse governo, veja o que eles estão fazendo pela Alemanha, né? Então o cinema foi uma das principais armas para incutir na cabeça das pessoas as ideias do governo. A Leni Riefenstahl foi uma das principais cineastas, aliás, a principal cineasta. Ela foi contratada por Hitler para construir filmes, né, que fossem de propagandas do governo. Um dos maiores dele foi o Triunfo da Vontade, que mostrava justamente a defesa do governo nazista e também a necessidade de união para a expansão dos alemães, e apresentava também, ela fez outros filmes que apresentavam outros grupos que estavam presentes no território alemão como inimigos, como era o caso dos judeus, dos ciganos, né, considerados, tratados como animais, como pragas que deveriam ser mortas. A formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, ou seja, a assinatura do pacto anticomunista, como foi chamado o pacto, né? Itália, Alemanha e Japão se uniram em um tratado que
garantia a mútua ajuda, auxílio, né, em caso de guerra com a União Soviética. A teoria do espaço vital era justamente a defesa do expansionismo alemão. Era preciso conquistar novos territórios e começaria por aqueles territórios que tinham população de origem alemã, como Áustria, parte da Polônia, ok? E aí nós temos alguns pontos sobre a guerra, a expansão da guerra. Vou pular para ser mais rápido. E aqui nós temos a declaração de guerra, que veio logo após a invasão da Polônia. Hitler já tinha invadido a Tchecoslováquia, mas foi a invasão da Polônia o estopim para a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Logo após a invasão da Polônia por Hitler, a França e a Alemanha declararam guerra à Alemanha. E, por extensão, tanto a Itália como o Japão declararam guerra à França e à Alemanha. Lembra do Pacto Anticomunista? Previa a mútua ajuda em caso de conflito, em caso de guerra. E aí a expansão nazista pela Europa. Como eu já falei, vejam só aqui países como Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, fora outros lugares da África, foram trucidados pelo exército alemão, pelo exército nazista. A tática da Blitzkrieg ou guerra relâmpago, ela foi a tática utilizada pela Alemanha, unia uma invasão aérea com invasão terrestre, né? Toda mecanizada com tanques de guerra, né? E os outros países não tiveram nenhuma chance. Somente quem conseguiu resistir foi a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra é uma ilha. E para a invasão de uma ilha tinha que ser ou por mar ou por ar. E a Inglaterra tanto tinha uma boa marinha como tinha uma grande força aérea capaz de defender. Mas mesmo assim a Inglaterra ela foi bombardeada várias vezes. Só não foi invadida. E a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, era a tática utilizada pelos alemães para conquistar tão rapidamente esses territórios. Leiam com atenção, na página 137, a Blitzkrieg e também a Operação Barbarossa, que nós já vimos, era a operação responsável por invadir a União Soviética, deflagrada em 1941. Esses dois elementos são muito importantes para compreender a Segunda Guerra Mundial. A Blitzkrieg como sendo a forma avassaladora de guerra por parte dos alemães, e a Operação Barbarossa foi igualmente avassaladora, mas foi também nela que houve a primeira derrota alemã, a primeira grande derrota, que foi a Batalha de Stalingrado, que começou em 41 e terminou em 42. Aqui nós terminamos a exposição do livro e a gente passa agora lá para o nosso grupo para fazermos a nossa atividade de hoje, ok?